Olá, sejam bem-vindos para mais um UniRounds. Estou aqui com a equipe da Teleradiologia da Unirádio. E só para lembrar que esse é um conteúdo exclusivo para médicos veterinários e estudantes de veterinária. Essa é a discussão de casos da Teleradiologia da Unirádio. A gente faz o nosso bem bolado aqui, compartilha com vocês, com o objetivo de que a gente melhore compartilhando entre nós mesmos e com vocês, e também para ouvir o feedback de vocês depois e compartilhar também, aprender com a experiência de vocês também. Então, estou com a doutora Adriana, Paloma, Alice, Marília, Juliana, Giovana, Daiane e Luísa. Boa noite, boa tarde para todo mundo. Bom dia para quem está vendo na reprise. E é isso aí, tamo junto. Todos bem? Sim. Tudo bem. Então tá. Esse é o UniRound 103, gente. Já faz 103 vezes que a gente se reúne, então, para discutir casos. Na verdade, já foi bem mais, né? Só que alguns não foram contados porque foram secretos ou foram com outras pessoas, com alunos. Mas vamos ver esse caso aqui, então, que a gente recebeu. Esse é um Shih Tzu de 3 anos. O paciente estava bem, recebeu os proprietários caminhando normalmente. Os tutores ficaram longe durante 30 minutos. E aí, depois, o paciente retornou arrastando os membros pélvicos. Não apresenta dor à palpação, sem dor profunda para membros pélvicos. Suspeita uma hérnia de disco. Tá um pouquinho super exposta essa imagem, né? Ou é impressão minha? Vamos ver aqui se eu consigo dar uma clareada. Não, beleza. Não, tá bem super exposta mesmo. E aí, people, o que vocês acham? Alguma coisa nessa VD? Lateral. Calma aí que eu vou ter que aumentar a minha claridade aqui na tela, gente. Para conseguir ver melhor esse exame. Bom, melhorei minha tela, agora clareou um pouco o exame aqui. Bacana. Nessa VD eu vejo uma alteração bem discreta aqui, não sei se vocês perceberam. Nessa alteração, T3L1, talvez uma vértebra transicional aqui, não sei. Bom, quem que via alguma coisa nesse exame? Alguém quer compartilhar algum achado, além desse que eu já detectei aqui? Na lateral parece ter uma redução bem nessa região também, T3L1. Mas ele tá um pouco torto, né? Legal. Tem mesmo, né? Nossa. E aqui é o local mais comum, né? De acontecer na saída da torácica para o começo da lombar, na transição tóraco-lombar. É o mais comum para acontecer hérnia de disco nessas raças mais condrodistróficas. Então, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T3L1. Aqui também tem uma mineralização, não tem? É isso que eu ia falar, parece ter alguma coisinha aí. Massa. Acho que tem, então, também um negocinho aqui. Talvez tenha até uma redução. Vocês já ouviram falar que esse espaço L5, L6 é reduzido? Já, né? Sim. Neutral, acho que diz, né? Neutral, é. Mas não é todo caso, eu acho. Não é diferente da anticlinal ou da C7T1. Normalmente é reduzido também. Eu tenho Bom, notado bastante essa reduçãozinha. é? É discreta, né? Bem discreta. Essa área aqui também da cristilia que não mineralizou, normal, acontecer isso, é uma variação também. Abdômen parece que não tem nenhuma alteração. Eu acho que é uma discopatia antigamente chamada de Hansen tipo 1, né? Agora é a extrusão do disco, né? É o mais aceito. Tem um artigo publicado que a gente até comentou já numa live. O professor Casemiro faz parte também desse artigo, fazendo uma reclassificação da terminologia, porque com o advento da tomo, da ressonância, Hansen 1, Hansen 2 já não descreve tudo o que acontece, né? Então, essa seria uma extrusão do disco, antigamente chamada de Hansen tipo 2, não, Hansen tipo 1.
nas raças condrodistróficas, né? Bom, vamos ver o que o laudo constatou, então. Radiografias ortogonais da coluna lombar foram analisadas, espondiloartrose dorsal entre L5 e L6. Ah, então foi considerado espondiloartrose isso aqui? Beleza, pode ser mesmo. Ou disco, né? Poderia ser disco também, ao meu ver. O que vocês acham? Será? Fui eu que laudei esse. Eu achei que tava tão bonitinho uma pontezinha ali, É, né? mas não sei. Foi a impressão Eu acho que eu minha. ia pensar mais em espondilose também do que disco. Beleza. Mas pode ser mesmo. Não, eu sempre concordo coloco os dois também. como Eu sempre diferencial. fico na dúvida, na real. Fala daí. Eu sempre boto os dois como diferencial. É, eu sempre fico na dúvida também. Eu fico na dúvida, mas pode ser? E na prática não vai mudar muito, né? Aqui a gente não tem... Então, L1, 2, 3, 4, 5. Não pegou tão bem aquela região na VD, né? Beleza. Então, isso aqui é questionável, a espondiloartrose dorsal, ela pode ser, assim, é discutível, né? Porque eu já até vi alguns autores falando que essas imagens se confundem, a espondiloartrose e a disco, por isso também que talvez eu fique com essa dúvida e não consiga bater o martelo sempre, né? Aparente redução do espaço intervertebral e espondiloartrose lateral esquerda entre T3 e L1. Maravilha, para mim esse é o principal achado. Alças intestinais, ok. Cavidade gástrica, ok. Né? Conteúdo heterogêneo alimentar. Demais estruturas, ok. Beleza. Então, laudo curto daria para encurtar ainda mais ou daria para deixar ele bem mais longo. Então, esse equilíbrio é bom. Né? Tá ótimo, Gi. Eu lembro que uma vez eu estava laudando lá um laudo e o professor Solano foi corrigir e o meu laudo tava tipo assim, 2, 3 frases, né? Tipo, normal, não sei o que, não sei o que. E aí ele falou, como tu já é um pouco mais experiente, tudo bem tu fazer isso, né? Mas para as pessoas que estão começando, às vezes a gente quer que elas desenvolvam mais no laudo. Então, também tem essa questão acadêmica, às vezes, do laudo, né? Que, tipo, quando eles estão avaliando um radiologista, eles querem ver até onde ele consegue chegar. Mas na prática, no dia a dia, é muito bom o radiologista ser conciso, né? Então, tu conseguiu fazer isso nessa descrição aqui, Gi. Muito bom. Eu sempre tenho medo de falar demais e parecer que eu tô querendo encher linguiça, ou falar de menos e parecer que eu não vi o resto, sabe? De passar essa impressão de que eu não dei importância pro resto ou algo assim. Entendi. Tem várias coisas que passam na nossa cabeça no momento do laudo, né? Essa é uma delas. Mas eu acho que tu descreveu tudo. Eu não, sei lá, eu não vi nenhuma outra alteração. Olhei esse rim, tá no limite superior, beleza, mas nada demais, assim. E a clínica é muito consistente com isso também, né? Uma paraparesia aguda é muito compatível com uma Hansen tipo 1, assim, uma extrusão do disco. Então vamos ver o que tu colocou aqui. Impressão diagnóstica. Achados radiográficos em T3L1 sugerem discopatia. Tomografia computadorizada trata-se de um método mais acurado para avaliação discal e é sugerida para complementação diagnóstica. Informações adicionais. O exame radiográfico simples tem baixa acurácia na identificação do sítio de compressão medular, identificando o local correto da lesão somente em 57,1% dos casos, de acordo com o estudo da Natasha Obe, que é um dos papas, né, desse assunto. Maravilha. Alguém tem alguma sugestão para essa impressão diagnóstica? Alguém faria diferente? Alguém... Quem? Tu faria Eu, assim, diferente? eu não cheguei a falar da L5 L6, eu nem sugeri que podia ter alguma coisa ali. Tá, beleza. Esse é um ponto importante. Alguém mais? Quem dá mais? Quem dá menos?
Ninguém? Ninguém quer jogar pedra? Todo mundo tem Dá telhado para colocar ressonância como complementação também, né? Nem todo mundo tem acesso, não é tão fácil, mas também é uma possibilidade para complementar a avaliação. Excelente, excelente a tua colocação. Minha posição. Eu concordo contigo. E talvez por uma falta de conhecimento minha, ou por pensar também nesses fatores, eu também iria mais para tomo. Por quê? Porque é uma extrusão. E normalmente a extrusão a gente consegue ver na tomo. E tu tá fazendo curso de tomo e ressonância, vai deixar eu mentir. A não ser que seja de disco mole. Aí a tomo é bucha. Aí a tomo não vê muita coisa. Então, a tomografia dá para avaliar, né? Dá para ver hérnia, mas a ressonância é mais sensível, né, para avaliação de disco e até para complementar a avaliação de medula. Ótimo, perfeito. Então, acho que depende também da avaliação neurológica desse paciente, né, também, e do que tiver disponível, né? Às vezes tem disponível ressonância e aí pode ser melhor para esse paciente ter mais informação com a ressonância, mas às vezes não tem, o que dá para fazer a tomografia. Então vamos fazer tomografia. Eu concordo totalmente. Sem dúvida nenhuma que a ressonância vai ser o melhor teste. O que vem na minha cabeça às vezes é uma crença de tipo assim, pô, é super pouco acessível ainda no Brasil, é um pouco mais cara e tal, mas a tomo às vezes pode conseguir resolver esse caso, então eu vou mandar para tomo. Entendeu? A minha linha de raciocínio, mas tu tá totalmente correta. A ressonância também deve ser indicada. Mas, por exemplo, se eu for conversar com o Casimiro, ele vai falar que na tomografia não dá para ver hérnia, que tem que fazer ressonância. Sim. Então, mas eles aqui lá tem a muito gente mais tira disponível, leite de pedra, né? Aqui a gente tira leite de pedra com a tomo, né? Sim, sim. Mas tem mais uma informação aí que eu acho que vale a pena comentar. Antes, eu queria saber se alguém mais tem alguma colocação sobre esse laudo. Apesar de ser assim um quadro, percebam, né? Discopatia, a doença neurológica mais comum em cães. Isso aqui é extremamente rotina. Acontece todo dia na tele, discopatia. Como que a gente pode descrever melhor? Já está muito bom, ao meu ver, já transmitiu a mensagem. Eu teria alguns pontos de sugestão só, do que eu venho aprendendo, né? O que vocês acham? Alguém tem mais algum ponto? Ou não? Quem sabe eu acho. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que eu acho que o Thiago vai falar assim, discopatia, aí entre parênteses. Rabies. É isso aí. É isso que eu acho que ele vai falar também. Tá, é porque assim, ó, qual é a raça do cachorro? Cheetos. Ele é condrodistrófico, não é? Beleza. Então, qual é a discopatia que acontece nos condrodistróficos? Entendeu? Que discopatia é um termo genérico? E a gente, como radiologista, a gente pode aprofundar. Sempre quando a gente consegue aprofundar, baseado em evidências, a gente deve fazer isso. Então, se eu sei que ele é condrodistrófico, eu posso ir além da discopatia. Eu posso falar pela característica condrodistrófica do paciente, a extrusão do disco é o diagnóstico mais provável. Tá? Então, duas sugestões que eu daria aqui, Gi, são essas. Tá? Então, já que a gente está aqui, eu colocaria discopatia, ponto. De acordo com a característica condrodistrófica do paciente, certo? Isso, condrodistrófica do paciente, a extrusão do disco não que eles não possam ter outra coisa, mas é mais provável isso, tá?
E aí, exames avançados de imagem, como ressonância magnética, gente, desculpa, eu tô... Sabe aquelas coisas que a gente muda o ambiente de trabalho, às vezes você se perde um pouco? Eu tô passando por isso, porque a gente está num hotel agora aqui no Chile, né? Imagem como ressonância magnética ou tomografia, não sei se o ou aqui, mas ou tomografia são recomendadas. Tem uma forma bem legal que eu vi um médico falar. Podem auxiliar no diagnóstico e prognóstico do paciente. Então, entendeu? Podem auxiliar, entendeu? Do tipo assim, tem outro... E às vezes de acordo com o critério clínico também entra aqui. E eu coloco da coluna toracolombar, né? Beleza? E aqui a gente também termina com outra coisa importante. Outro sítio de compressão medular pode estar presente entre L5 e L6, certo? Tá? Isso. E lá nos achados, já que rolou essa discussão, espondiloartrose dorsal entre L5 e L6. Achado pode também indicar degeneração, discopatia. E eu colocaria esse depois... Opa! Eu colocaria primeiro o tórax lombar, que é o local mais comum, tá? Então, pequenas... Acho que é o primeiro caso que a gente pega até aqui no Rounds, né, Gi? Aham. Tá se escapando bastante, né? Não, é que eu sou calor ainda. Aqui todo mundo tem telhado de vidro. Tem essa não. Todo mundo tem telhado de vidro. E eu fico bem feliz quando eu não mostro meus laudos para vocês. Tô brincando, eu vou trazer meus também. Outro sítio de compressão medular pode estar presente em L5. O que vocês acham? Então, assim, ó, a sacada é, cara, é condrodistrófico. Fala que é extrusão. Entendeu? E ainda daria para reformular várias vezes. De acordo com o histórico do paciente, de início agudo, daria para escrever uma cartinha, entendeu? Daria para ser bem, assim, gente fina. E eu acho que qualquer pessoa entende esse laudo agora. Tipo, já entendia antes, né, Gi? Tava ótimo. Mas são pequenos ajustezinhos que sempre dá para fazer em qualquer laudo de qualquer pessoa. Beleza? Inclusive nos meus. Top? Alguma colocação, consideração, crítica, dúvida? Time? Dream Team? O que vocês acham? Seguimos? Tiago, e a mielo, quando a gente não tem nenhum outro exame avançado? Boa pergunta, André. Não sei, o que vocês acham? Eu posso falar minha opinião, mas eu queria ouvir a de vocês também. Minha opinião é que sim, ela é útil. E a minha opinião também é, eu não faria no meu cachorro. Né? Eu não faria mielo. Porque, não sei, porque talvez eu tivesse condições e sou medroso demais para submeter meu paciente a uma mielo. E aí eu pagaria o preço por uma tom, por uma ressonância, se eu precisasse, né? Esse sou eu. E eu tenho acesso também. Eu teria acesso. Eu penso locais que não tem mesmo, né? Se não tem acesso, a mielo também pode ser considerada. Que também não teriam. Uhum. Eu costumo indicar, assim, se coloco as avançadas antes, mas se não tiver acesso às avançadas, indicar mielo.
Eu aprendi com a Mari fazer assim também, e aí eu faço. Eu sempre coloco no final. Não, tá ótimo, cara. Como não, última opção, mas como uma possibilidade. Tá ótimo. Eu acho que realmente foi uma falha não ter colocado. Eu acho que tem que colocar ali, porque a gente tem que se colocar na grande maioria do Brasil ainda não tem acesso à ressonância. Como muitos já têm, né? Uhum. Mas a mielo está ali, ela pode ser feita também. Eu acho que é mais fácil tu achar tomo do que mielo hoje em dia até, mas ela tem que estar ali. É verdade. Eu não costumo indicar, não, porque eu acho que é um procedimento que poucas pessoas sabem fazer para ficar um exame bom, para ser avaliado, e vai acabar indicando a tomo. E se a pessoa que está em contato com esse paciente tem uma visão de fazer uma miela, ela vai saber que tem essa opção também para fazer. Excelente entende? ponto. Aí eu não vou também estar falando miela, porque às vezes a pessoa vai pedir uma miela e nem sabe o que é direito. Aí se a pessoa que está ali próximo ao paciente que sabe que tem essa opção, é porque ela já deve estar mais apta para fazer esse exame, entende? Daí eu não costumo indicar nos meus laudos. Tá, Mas também pode ser porque eu tenho mais contato com a toma aqui, que acho mais fácil, né, também. É nesse ponto que eu ia chegar, Dai. Acho que a melhor resposta para a Adriana, a pergunta da Adriana é: quem é o teu público? Quem é que pediu esse exame? Então, a Dai tem um monte de toma aí perto dela, no Rio. Não faz sentido indicar mielo, porque a toma é muito melhor para ver isso aí. Mas eu laudo bastante aí para Santa Catarina também, né? E mesmo assim, eu penso que Santa Catarina também tem, né? Muita toma. Tipo, para esse cliente em específico, a gente sabe que ele teria acesso à toma, então não indicaria, mas se não sabe... Excelente. Vamos supor que ele não tem acesso, então a gente indica mielo, né? Mas foi uma ótima pergunta, Adri, muito bom. E a resposta mais correta é um ponto que eles sempre batem nos artigos que falam sobre laudo, né? Que é saiba do seu público, para quem que tu está escrevendo. Então, por exemplo, eu não vejo eu lá em Tufts indicando mielo. Isso lá não existe. Ninguém vai fazer mielo lá. Só se for em cavalo, né? Lá eles fazem mielo em cavalo. Mas, enfim. Entendeu? Eu acho que outra questão também é como já aparecem 2 sítios de compressão, pelo menos no exame simples, talvez a mielo seria bem prejudicial assim para uma conduta cirúrgica, né? A gente já viu bastante erro. Tem essa limitação, né? Bem lembrado, Elô. Tem essa limitação também. A mielo com 2 sítios é bucha. Então, talvez até seria melhor não indicar nesse caso. E explicar por quê, né? Tá? Então, a gente poderia deixar a mielo, mas nesse caso, como tem 2 compressões, ela se torna menos... Será que não se resumiria tudo ao que a gente quer explicar, colocando que correlacionar com o exame neurológico? Às vezes eu boto correlacionar com o exame neurológico. Tipo, mais o exame que vai auxiliar o lugar que para pedir a toma, entende? Eu acho, não sei, penso assim. Então, tem aquele artigo muito bom que saiu recente agora, e eu vi um grupo de médicos discutindo esse artigo. Depois, se vocês quiserem, eu passo o link para vocês. Quando a gente fala isso, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser deselegante. Né? Tipo, correlaciona com os sinais X, clínicos, sei lá, ortopédicos, neurológicos, enfim. É meio que tu tá falando, cara, faz o teu trabalho aí. Então tem que tomar cuidado. É diferente de tu receber, por exemplo, esse exame de um clínico geral, tu sabe que ele é clínico geral e tal, e tal, e tal, desse paciente que, por exemplo, não passou por um exame neurológico, mas tu tem essa informação. Aí tu falar, indico uma consulta com um especialista. Isso é útil em casos onde a gente não tem a resposta.
Eu estou lembrando bem do que aquele artigo falou para falar para vocês, não é a minha opinião, tá? Mas ele indica a gente fazer isso em casos que há dúvida, casos que a imagem não conseguiu fechar, você indica uma consulta com um especialista na determinada área de dúvida. Mas é que nem aquele nosso textinho pronto que a gente tem, para auxílio conforme... Me ajuda aí que eu esqueci aquela frase pronta. Para auxílio conforme a região de interesse, não é, Mari? Que está Sobre suspeita. Isso, da suspeita, entende? É só, tipo, porque tem vários achados, né? Então, é correlacionar, igual da patela, correlacionar com o exame clínico ortopédico. Não sei, a gente costuma fazer isso, né? Sim. Só tem que tomar cuidado, né? Para tu não ser mal interpretado nisso, né? E não usar sempre também. Não, em cada caso a gente coloca de uma forma diferente, né? Sim. Eu acho legal se a gente quisesse fazer assim um bom grado, né? Se a gente soubesse, por exemplo, que essa pessoa adora mielografia, colocar lá a mielografia neste caso vai ter limitação pela possível ou pela possibilidade de mais de um sítio de compressão medular. Então, isso tudo é informação que é útil para o paciente, acho que tem que constar no laudo. Como nesse laudo a gente está, sei lá, dividido se indica ou não indica, uma forma é não indicar, não colocar aqui, e não explicar, a outra forma é fazer o que, sei lá, o que você gostaria que fizesse. Então, nesse caso, não vejo por que não colocar um parágrafo como assim, a mielografia neste caso possui limitações devido à possibilidade de mais de um sítio de compressão medular. Tá? Então, meio que assim, eu não indiquei e estou meio que justificando aqui por que eu não indiquei. Tá? Eu acho isso sempre legal, sempre tu colocar uma justificativa, né? Até mesmo nos teus diagnósticos diferenciais. Ah, tal coisa é menos provável. Por que é menos provável? Então, meio que tu vai... Mas agora eu vi que tem mais um slide aqui falando da toma, gente. Aí, ó. Extrusão discal T3L1, L2, ocasionando leve compressão medular da raiz do nervo. Extrusão discal entre L5 e L6, ocasionando moderada compressão medular. Interessante. Agora, qual que está gerando a clínica? O que vocês acham? A imagem nem sempre se correlaciona com a clínica, né? Quem que vai dizer isso aqui é o exame neurológico. Qual que é a diferença de uma extrusão discal de L5 a L6 para uma extrusão discal da tóraco-lombar? Neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Então, um exame neurológico consegue dizer, um certo grau de confiabilidade, qual que está gerando a clínica. Show? Provavelmente eles vão retirar aí os dois materiais, né? Legal, time? Alguma dúvida ficou nesse caso? Não sei. Se eu passei rápido por alguém, não respondi alguém. Então, assim, a radiografia matou esse caso, né? Conseguiu ver, né? Alguns podem perguntar, tá, por que fez a toma, então? Se a radiografia conseguiu ver. Porque tem que fazer a toma. Porque a radiografia consegue ver, mas nem sempre ela se correlaciona, né? Então, tem que ter essa cautela aí. Massa? Até porque L1, L2 eu não... Assim, ó, agora que a gente sabe, eu não vou mentir, quando eu passei o olho, eu falei, cara, tá meio estranho esse espaço aqui também, mas esse aqui tá muito mais estranho. Sim. E aí eu que tá torto, daí eu... Sim. E aqui, ó, ele não tá tão reduzido aqui, parece que ele tá muito parecido com os outros, então meio que, tipo, passou, né? Pois é. Mas tá tudo bem, por quê? Porque existe uma limitação da radiografia também, né?
Certo? Certo. Muito bom, muito bom. Esses casos simples eu acho que são os que mais geram discussão, cara. E são os que a gente sempre tem que melhorar, né? Transmitir a mensagem. Massa. Então vamos para o próximo. Legal, obrigado pelo feedback aqui, ó. Que massa, muito bom. Nem sempre a gente recebe isso. Eles estão selecionando casos legais, né? Onde tem feedback. Massa. Olha só, caso parecido, hoje é o dia dos Shih Tzus. Fêmea de 6 anos, histórico de pular da cama com frequência, há 2 dias está claudicando do membro torácico esquerdo, não está se movimentando muito bem, está sentindo dor ao caminhar, mantém membro torácico elevado. Interessante isso aí, será que é um sinal radicular? Suspeita clínica, subluxação, luxação de ombro e cotovelo. Quem que laudou esse exame? A Ju? Eu. E aí, Ju, conta pra gente, tu viu alguma coisa de alterado nesse exame? Que explicasse essa clínica? A princípio, sim, não achei nada demais, né? Mas aí, ainda mais porque eles falavam em suspeita de ombro e cotovelo, né? Achei que estava até ok, tem uma discreta área ali, bem pequena, na verdade, radiopaca, no aspecto caudal da cabeça humeral. Mas, assim, não chamou tanta atenção, eu já escrevi. Só que aí depois, quando eu fui olhar mais lá embaixo, me pareceu ter uma subluxação radiocárpica na média lateral, que dá para ver. Então, eu dei uma olhadinha nisso aqui também, achei estranho. Legal. Aí tu viu isso aqui, tu relatou? Sim, aí eu sugeri que pudesse estar relacionado mesmo a uma subluxação. E era uma das suspeitas, né? Mas era de ombro ou cotovelo. Massa. Tá, né? Tem um degrau muito grande aqui, né? Para ser variação só. Muito bom. Eu acho que tinha umas 2 imagens, assim, que se repetiam médio lateral. Se eu não me engano. Não, aqui veio uma só. Mas deu para ver. Detalhinho, né? E a cabeça do húmero Sim. também, bem assim, difícil, discutível, né? Legal. Pois é, esse aspecto, no Atlas, até que parece bem dentro da normalidade, assim, mas me chamou a atenção um pouco porque tinha essa área mineralizada. Mineral, né? Massa. Muito bom, Ju. Esses casos ortopédicos, às vezes, são bucha, né? E aqui colocou um normal e o do paciente, é isso? Aonde tem o espaço articular aumentado, acho que foi essa a ideia aqui, não foi? Acho que sim. Massa. Vamos ver o que a Ju relatou, então. Tem aqui. Tem essa aqui ainda, Ju, desculpa. Aqui tá bem legal, aqui, ó. Eu não sei, mas dá a impressão que esse membro tá inchadinho também, não dá? Meio Eu acho que a imagem não tá meio distorcida nesse. Tá. Pode ser. É verdade, pode ser. Massa. Vamos ver o que a Ju escreveu, então. Estudo radiográfico do membro torácico esquerdo foi obtido em incidências ortogonais. Aparente perda da relação articular radiocárpica, perda parcial da relação articular radiocárpica esquerda por desvio cranial dos carpos em relação à rádio, observada em imagem médio lateral. Ju, me diz uma coisa, tu veio de outra escola da radiologia, né? Eu falo isso porque Marília, Gi, Elô, a Dai, elas fizeram residência lá em Lages. Uhum. E tu não. Tu fez residência lá no norte do país. Vocês relataram... Aqui em Belém. Vocês relatavam a luxação assim, dessa forma também? Não, aprendi com vocês. Tá. Legal. Tinha alguma forma que tu relatava, assim? Eu acho que era o desvio, mas não falava essa perda da relação articular, né? Tá. Só relatava os achados, mas não dessa maneira. Eu acho que assim fica bem claro. E aí, quando eu fiz o curso, que eu aprendi, eu só uso assim agora. Legal.
Eu também não sei de onde eu aprendi, talvez até foi com alguma das residentes. Mas eu acho bonitinho falar. Perda parcial para luxação e total para luxação. Desculpa, padre, pode então, falar. eu usava luxação e subluxação. Subluxação quando era parcial ou luxação quando era total. Aprendi com você. A perda Já direto na mais bonitinho, já direto, isso. É, dá para ser também, não tá errado, né? É só tique nervoso nosso, eu acho. Para não repetir as palavras. Eu nem lembro mais como era que eu usava, olha, sinceramente. Mas não era assim. Ah, legal, legal. E aí tu falou do entesiofito e diminutas estruturas radiopacas caudais da cabeça humeral esquerda, arqueamento por desvio cranial de rádio na esquerda, característica presente nas raças condrodistróficas, articulação escapulo-humeral, radional ok, o resto tá ok, das estruturas ósseas, tecidos moles também estão ok. Pressão diagnóstica, sugestiva subluxação radiocárpica esquerda, correlacionar clinicamente. Doença articulada degenerativa em ombro esquerdo. Massa. Eu entendo tudo que tu colocou aqui. Tu realmente escreveu o que tu tá pensando. Eu vou me colocar agora num tutor ou no lado de um veterinário. Tu falou sugestiva. Agora eu não sei se ele tem ou se ele não tem. O que tu acha? Ele tem ou não tem? Eu confesso que fiquei na dúvida, né? Olhando agora, me parece bem claro, né? Mas não sei, no dia eu fiquei pensando se porque na caudal para mim não estava assim tão clara, estava assim uma imagem que abrangia o membro todo, então não tinha um detalhe assim bem daquela região, né? Tava com foco ali, então eu achei melhor descrever dessa maneira. Beleza. Hoje talvez já colocaria direto, né? Eu queria fazer uma pergunta, eu queria fazer. Esse só veio o membro, né? Só um. Nesse caso de ele ser condrodistrófico e alguns casos de os carpos dessas raças ser um pouquinho subluxado, será que não seria legal pedir um comparativo também? Ou não? Pode ser, por cautela. Porque se o outro for assim também, e talvez tenha alguma outra coisa relacionada que está levando a isso, pode ser que... Não é tão evidente assim quando a gente vê. Também achei que está mais do que o normal. Mas só curiosidade, se eu ficasse na dúvida também, pedir o contralateral. É que eu entendi o que a Ju fez aqui, porque ela colocou correlacionar clinicamente, porque nada veio de clínica de carpo. Então, tipo assim, o que a Ju pediu é palpa ali e vê o que está acontecendo. É mais ou menos isso. Eu também de uma forma educada, né? Eu acho que vale a pena. Porque geralmente eu peço contralateral para comparar quando eu fico na dúvida quando é filhote, né? Mas daí não sei se tu acha que ficaria muito nada a ver. Eu acho que tem uma forma legal de descrever isso. Que a gente está pensando que é assim, ó. Tipo assim, ó. A gente está pensando que tem uma subluxação radiocárpica esquerda. Eu acho que está todo mundo nesse mesmo degrau aqui. E também tem uma doença articulada degenerativa em ombro. Beleza. A doença articulada degenerativa em ombro não causa clínica dela, de levantar o braço. Ele manca, mas não fica com o braço levantado. Existem outras coisas que deixam o braço levantado, até dor na cervical, por exemplo. Vai saber se não é isso. Até porque cachorro que pula da cama pode ter também problema na cervical. Eu entendi tudo que a Ju colocou aqui, ó. Palpa o carpo ali, correlaciona clinicamente. E ele pode ter uma subluxação, porque essas raças têm essa variação e pode ter, sei lá, uma instabilidade, enfim. Então, eu acho que a gente poderia escrever um textinho. Os achados indicam subluxação radiocárpica esquerda. No inglês eles falam assim, as you know, né? Como vocês sabem, essas raças condrodistróficas podem exibir algum grau de instabilidade.
Então, a gente poderia escrever um texto falando sobre isso, entendeu? Com as informações que eu tenho, talvez... É que eu lembro de alguns laudos que eu li em inglês e eu não consigo, às vezes, botar em palavras, mas... Não pode ser podendo estar relacionado? Vamos colocar. Os achados indicam subluxação radiocáprica esquerda. É mais ou menos o que a Ju falou, possível, né? Sugestiva. Pela conformação condrodistrófica do paciente, isso pode ser uma variação. Vocês acham? Eu não sei, eu estou muito afim de deixar só subluxação radiocáprica esquerda mesmo. Eu acho que nesse caso está bem mais do que a gente costuma ver, né? Eu só perguntei se indicaria um contralateral para ver se o outro é assim também. Mas não sei. Eu tô lembrando, Paloma, foi para você que eu mandei uma vez que a gente fez o desenho do hamburguinho? Não tá parecendo que o hambúrguer tá desmontado. Vocês já viram, já olharam para esse carpo assim, como se fosse um hamburguinho? Tipo, o rádio é um pãozinho. Sim, entendi. E aí, geralmente, o hamburguinho fica bem alinhado. Depois eu vou mandar lá no grupo uma foto que eu fiz. Nesse o hambúrguer tá saindo um pouco do lugar, no caso? O hambúrguer sai. Esse aí, ele tá bem mais evidente do que a gente costuma ver, né? A carne tá saindo para fora do pão. Parece mesmo. Vamos colocar aqui, a correlação com sinais clínicos e radiografia. Vou deixar aqui, a correlação dos achados. Os achados de imagem com os sinais clínicos e radiografia do membro contralateral. Não sei, gente, travei, o que vocês acham? Eu não sei, a minha pergunta foi se vocês acham que nesse caso seria legal ou não indicar. Porque se eu fazendo o raio-x, eu com certeza já iria fazer uma contralateral para comparar na hora, né? Sei eu que estou fazendo o exame. Mas nesse caso que eu só estou laudando, se vocês pediriam ou não, não tem nada a ver pedir. Nesse caso, eu acho que eu não pediria. Na opinião de todo mundo, eu não sei. O que vocês acham? Nesse caso, eu acho que eu não pediria, correlacionando toda a história dele e os achados, né? Mas se fosse um outro caso, que eu ficasse realmente na dúvida se era da conformação, aí eu pediria, né? E que idade mas nesse caso, acho que não. Que idade? 6 anos. Eu, como radiologista na sala de exame, faria o contralateral. Eu, laudando, não solicitaria outro exame de um membro contralateral nesse Eu acho que nessa situação não, né? Só se... Vamos bater o martelo? Todo mundo aqui acha que ele tem subluxação. Ou não? Sim. Então, cara, fechou? Todo mundo aqui tem treinamento em radiologia há alguns anos já. E falou, cara, é isso. E é isso que eu quero de vocês quando a gente pode, sabe? Tipo, vamos falar que é. Eu sinto que é a tua opinião, é a tua impressão ali. Entendeu? Então, é isso. Mas, pô, não tem clínica do ombro, do cotovelo, não vê essa informação. Sei lá. Às vezes Aí é o que ela falou, né? Correlacionar, mas é o que a gente viu, pelo menos está escrito ali, né? Sim, eu acho que a gente mudou e não era para mudar nada, então. Era isso. Eu acho que o jeito tava bom. Eu vou te falar uma coisa, tá? Eu não uso esse correlacionar com a clínica, eu não uso.
E depois que eu vi a discussão dos médicos, um grupo de médicos radiologistas que eu admiro bastante, inclusive, o ponto a gente não pode ser deselegante, tem que tomar cuidado com isso. Então, de novo, a gente vai entrar no mesmo ponto do laudo anterior. Conheça teu público. Que forma que ele vai entender melhor o que eu estou colocando ali? Correlacionar com sinais clínicos faz sentido para ele, porque ele é um cara, sei lá, que não tem problema nenhum em receber essa informação, ou isso vai gerar uma luta, uma briga de ego, e às vezes o nosso laudo pode ser desvalorizado ou subjugado por causa disso, e a informação não chegar. Então, é essa análise que a gente tem que fazer quando a gente está colocando as palavras ali no papel. Na verdade, no computador, porque a gente não imprime nada, porque a gente é uma empresa ecossustentável e biológica green. Mas é legal é legal essa discussão nossa, porque acho que no raio-x humano eles também não colocam nada disso, né? Correlacionar clinicamente, eles não falam assim, né, Thiago? Falam. Falam? Porque eu, no raio-x de tórax, eu sempre coloco correlacionar com, ainda mais se é aquele bronquiotercial, assim, inespecífico, sempre correlacionar com a clínica e resposta terapêutica do paciente. E também acho que não é errado falar para correlacionar ortopedicamente. Então, assim, eu vou colocar, assim, algumas ideias do que eles escrevem lá em Tufts, tá? Tá. Por exemplo, quando não vem história, eles escrevem isso no e-mail, às vezes que vai, ou nas observações. Eles escrevem, eu espero ter respondido as tuas perguntas. Caso contrário, por favor, me acesse com mais informações sobre o paciente, que a gente pode discutir melhor esse caso. A minha interpretação pode mudar de acordo com a informação que você me fornecer. Olha que coisa importante, que eu acho que a gente nunca escreveu. A minha interpretação pode mudar de acordo com a informação que tu me fornecer. Então isso eles escrevem, entendeu? Eu acho que o problema, assim, longe de mim ser recalcada, entendeu? Mas eu acho que, assim, pelo menos o que eu vejo da minha realidade, das pessoas que eu converso, a gente não sabe com quem que a gente está falando, a gente não sabe se a pessoa tem conhecimento ou não, a gente não sabe se ela realmente avaliou ou não, a gente não sabe o histórico, sabe? Então, assim, eu acho essa teoria maravilhosa daquela veterinária que, assim, se Deus quiser, um dia a gente vai chegar lá. Mas eu acho muito difícil, na prática, lidar dessa forma, porque a gente não sabe. E tipo isso, assim, de, a minha impressão pode mudar. Deus me livre de ser recalcada. Mas, assim, entendeu? A gente mal consegue retorno. Deus me livre de ser recalcada, tá? Mas a gente mal tem retorno das coisas. Até bati a mão aqui, ó, de tão indignada que eu tô. Tá, é que isso acontece em todos os lugares, tá? Não, então, talvez em níveis assim, é lindo isso, diferentes. Mas na hora que é o nosso nome que tá lá assinado falando se tem ou se não tem, eu, sinceramente, não tenho ovários para falar, é isso, ponto final e por causa disso. Então tá. Então, na tua opinião, deixa eu mudar aqui. A gente deveria fazer o que aqui? Não, nem tô falando desse caso, não. Tô falando, tá. Não tô falando desse caso, não. Tô falando porque, né, resumidamente, veio essa questão nos dois casos de você falar ou não falar para correlacionar com a clínica, porque talvez você pode ser, né, sim. A minha colocação, longe de me ser recalcada, é com relação a isso, entendeu? É que, infelizmente, a gente não tem essa informação. Se é um clínico geral que mandou o exame, se é um especialista. Então, eu acho difícil... Como é o ego dessa pessoa? Você não falar, mas dá uma olhada aí para a clínica. Eu vi isso aqui, mas às vezes isso não tem nada a ver. Não tô nem sabendo onde que tá mancando, entendeu? Porque não vem o histórico completo. Então, acho que
é complicado na tele por causa disso, sabe? Sim. Eu penso que também essa questão das observações do e-mail, né, que o Thiago falou, isso é válido também quando a gente conhece a pessoa que a gente está conversando. Porque às vezes a gente dizer assim que de repente minha impressão pode mudar com a informação que você me der, ela pode pensar, tipo assim, sim, ela não sabe o que ela disse. Você não sabe o que você está falando. Não está sabendo muito o que viu, aí tá, tipo, chutando, aí pode ser que se eu disser alguma coisa, ela vai acertar ou não. Tem isso, né? A gente eu acho que, assim, não só na radiologia, mas como na vida, não é mesmo? Eu acho que o que eu tenho muita dificuldade é esse equilíbrio entre não importa o que vão pensar e você tem que pensar no que vão pensar. Porque... Ótimo. Essa discussão aquela coisa, né? Vamos pensar no paciente, né? Mas, ao mesmo tempo, e a nossa relação com o interpessoal ali, com aquele colega que é um cliente. Tá. Difícil. Eu acho que é muito a forma com que tu vai escrever isso. Eu acho que você pode escrever, tipo, correlacionar com o exame ortopédico e botar junto a fim de complementar o exato diagnóstico ou para uma melhor elucidação no diagnóstico. Eu acho que tudo vai do jeito que você escreve também. Tipo, se a pessoa quiser achar ruim, aí problema dela. Eu acho que a intenção, quando cabe botar isso no laudo tentando ajudar o paciente, eu acho que é válido. Assim. Mas não de sair escrevendo à torta e à direita, tipo, faz teu trabalho aí, colega, sabe? Até porque a gente também é falho. Foi um ortopedista, desculpa, ortopedista, eu não sabia que você era ortopedista. Tipo, estou fazendo a minha parte de que, eventualmente, você não fosse ortopedista, deveria... Que esse laudo, ele serve para todo mundo, né? Para o tutor, para o ortopedista, para a avó do tutor, para o primo, para todo mundo tem que servir esse laudo. Para o veterinário que não é ortopedista, para o radiologista que vai fazer um controle. Então, assim, esse caso, tu vê, é um caso bem legal, que gerou essa discussão, que tem um achado ali que ele fala, cara, isso está alterado. Mas será que é isso que está fazendo sentido? Então, isso pode constar no laudo. E aí, como a Gi falou, existem formas de a gente colocar isso. Eu acho que no laudo da Ju, as informações estão corretas, a gente só precisa saber se elas fazem sentido. Então, que forma que a gente vai fazer isso? A gente pode escrever uma frasezinha ali, olha, o exame ortopédico do carpo pode complementar, né, a avaliação desse paciente. E caso correlacione com os achados radiográficos, a chance de ser realmente relevante para o paciente esse achado é muito alta. Alguma coisa assim, entendeu? Mas é realmente difícil colocar isso tudo na impressão, às vezes, principalmente quando tem lá, sei lá, 10 exames para fazer e tal. Mas a gente vai melhorando, e é por isso que a gente está aqui fazendo isso. Então, obrigado por vocês estarem falando e discutindo isso, porque é dessa forma que a gente vai melhorar. No próximo caso, eu não sei como que a gente vai, as nossas opiniões mudam, a gente amadurece, a gente lê mais coisas, a gente se constrói mais. No próximo caso, talvez a gente já tenha mais clareza do que a gente pode fazer e falar para que esse paciente consiga realmente sair com o seu laudo dando diagnóstico para ele, entendeu? Eu gostei até daquela discussão que a gente teve sobre a instabilidade, né? Que poderia até colocar uma frase, né, que é comum de ver um desvio ali na articulação de cães com condrodistróficos e que isso pode estar relacionado a uma instabilidade, somado ao histórico de polar, né? Pode ter levado a uma subluxação. Porque às vezes eu penso que o clínico vai ler isso e falar, uma subluxação, ele vai tratar, talvez não vai resolver. Eu acho. E para ele ficar ciente, olha, essa raça ela é propensa a ter esse tipo de problema porque ela tem um desvio ali. Isso E eu acho que assim, eu não gosto desse termo correlacionar com a clínica, eu não gosto. Mas nesse caso específico, Ju, eu entendi totalmente por que tu colocou. Porque ele estava pensando em ombro e cotovelo e apareceu um negócio no carpo, né? Então, tipo, gerou dúvida na gente também.
essa requisição de exame. Uma coisa que eu considerei e não falei no teu laudo seria tipo, não foram encontradas alterações significativas no ombro e no cotovelo. Entendeu? Tipo, tu exclui a possibilidade. Aí depois tu fala do carpo. Também seria uma possibilidade. Enfim, não tem jeito certo, né? Mas essa discussão eu acho que ajuda a gente a melhorar. Né? Sim. Alguma outra colocação que alguém queira fazer? Eu geralmente costumo colocar, relacionar com os sinais clínicos apresentados durante o exame físico ortopédico, porque daí eu deixo entender que ele fez o exame, mas ele não me passou as informações, né? Para esse caso em particular, não caberia muito, porque ele coloca a suspeita dele que era ombro e cotovelo, né? Então não faria muito sentido. Legal, mas Adri. É como a Gi falou, né? Acho que tudo é a forma como você escreve. Legal, legal. Dele dizer que o exame dele foi eficiente, mas que talvez ele não tenha me passado essas informações, por isso eu não consigo afirmar, né, o local de lesão. Muito bom. Gostei também. Achei massa. Alice, tu queria falar alguma coisa? Não. Então, achei tá, o hambúrguer, vou mandar lá no grupo. Ah, tá. Time, tamo junto então. Obrigado pelos casos. Obrigado, Elô, por montar essa apresentação. Obrigado, Ju e Gi, pelos casos, bem legais. Por mais simples e rotineiros que sejam, eles geram muitos questionamentos. Mas isso só acontece quando a gente tem a humildade de reconhecer que a gente não sabe muito, né? Para quem acha que já sabe tudo, fica difícil de aprender. Nossa, meu sonho, um diazinho só acordar achando que eu sei tudo. Show, gente. Para quem estava aqui com a gente, obrigado. Coloquem suas opiniões, a gente vai adorar lê-las, né, aqui nos comentários. E obrigado por ter ficado com a gente aqui nesse nosso bate-papo radiológico. Gente, um abraço para vocês. Até o próximo Unirounds, então. Tchau, tchau.